Fala, galera, beleza? Vamos lá então, porque eu preciso trazer para vocês algumas das notícias, das informações que rolaram no dia de hoje, exatamente para repercutir a derrota do Grêmio para o Criciúma e que as ações que poderiam acontecer dentro do Grêmio, o que foi divulgado e vazado que teria tido uma reunião pela manhã e uma depois às 18 horas para definir se o técnico Roger fica ou não, se cai o departamento de futebol, se cai o departamento, a comissão técnica junto com o departamento de futebol, se cai só a comissão técnica, enfim. Tudo isso se resume numa grande confraria. É exatamente isso. O Grêmio virou uma grande confraria. Vários amigos meus, repórteres e até comunicadores de grandes rádios, de grandes veículos de comunicação, falam que o Grêmio foi uma confraria, é uma confraria, e essa turma acaba toda ela brigando e fazendo todo esse estardalhaço aí e deixando a torcida eufórica, e chega no final das contas as coisas não acontecem. No resumo de tudo isso, eu fiz uma análise aqui muito criteriosa em cima de alguns pontos, né? E a partir no dia de hoje, as situações que ocorreram, né? Os movimentos que ocorreram em situações em que poderiam ter mudanças internamente, pela manhã, próximo ali do meio-dia e meia, onde abril, começou a reunião do presidente junto com o departamento de futebol e comissão técnica, a gente conseguiu entender que as coisas caminhariam para uma definição apenas na sexta-feira. Ou seja, no resumo de tudo, estão dando um voto de confiança para o técnico Roger Machado. Mas eu quero conversar com você, torcedor, e quero que vocês comentem aqui junto comigo se realmente é o técnico Roger Machado que é o culpado de tudo que está acontecendo. Sabe por quê? Porque existe uma pressão muito forte dos conselheiros, sabendo, e dos outros movimentos internos do clube, justamente por esse lado da política, que o departamento de futebol é sim um dos problemas, um dos pilares dos problemas do Grêmio para a temporada 2022, que pode fazer com que o Grêmio não suba para a Série A e deixe um transtorno muito maior para a temporada 23. Por que isso? Porque existem alguns movimentos do departamento de futebol que interferem no trabalho do Roger Machado. Eu já trago essas informações aqui há um bom tempo e hoje me confidenciaram novamente a respeito disso, inclusive alguns bastidores de outro movimento que vai de conflito com o departamento de futebol, vazou exatamente, pressionou, na verdade, o departamento de futebol e acabou vazando uma situação constrangedora para alguns jogadores do Grêmio, que nós, torcedores, eu também me incluo, além de comunicador, mas também como um torcedor, a gente sabe que esses jogadores têm problemas físicos. E eu falei isso, já deixei no meu Twitter, tá aqui o meu Twitter, né? Eu até repostei ele no meu Instagram, que é o mesmo. Se vocês querem acompanhar lá, então, por favor, passam lá, se inscrevem, acompanhem, porque esses jogadores, eles acabaram citando 4 jogadores e eu tenho no número de 5 jogadores. Esses 4 jogadores estariam mal fisicamente, estariam com problemas internos, e eles pediram o afastamento desses jogadores, inclusive Pedro Jeromel. E aí levantou depois aí a teoria da conspiração, que acabou chegando, e eu não sei se a gente pode acabar analisando isso de uma certa forma, que desde que o Pedro Jeromel renovou, teve a sua renovação de contrato, o Grêmio vem numa decadência, vem sofrendo gols, e isso poderia atrapalhar também internamente os jogadores. Outras pessoas falam que foi a chegada do Lucas Leiva, que ganhou a titularidade no carteiraço, deixou alguns jogadores mal com isso e não aceitaram essa situação. Então, tudo agora vira teoria. Mas a verdade é que essas mudanças que estão sendo propostas, né, que foram propostas para o Romildo, ele novamente chegou para sexta-feira. Ele tardou a resposta, essas definições para sexta-feira. Ou seja, o Grêmio precisa vencer o Vila Nova para poder se manter no G4. O Grêmio perde para o Vila Nova,
a tendência é que o Grêmio possa sair do G4. E isso atrapalha todos os planejamentos e o Romildo terá que tomar uma ação em cima de departamento de futebol e comissão técnica. Algumas pessoas falam que o departamento de futebol se mantém e outras que a comissão técnica cai. Hoje se falou que foi buscado alguns treinadores, foi dito o nome do Renato, que o Renato já deu sinal verde para poder voltar para o Grêmio, e só que ele precisaria que todo mundo saia. Ele pediu a liberação, que tire todos e ter acesso normal, como ele sempre teve no Grêmio, para poder resolver os problemas do Grêmio. Enfim, o que eu posso dizer para vocês é que o Romildo segue sendo Romildo. Desde que ele veio para o Grêmio, ele sempre tem essa atitude de que vamos esperar para amanhã, de cabeça fria a gente resolve. Amanhã chega o dia para sentar, ter uma reunião, e na reunião as coisas meio que ficam turbulentas, precisa de uma definição, e ele diz novamente, amanhã a gente resolve, e foi jogado para sexta-feira uma definição de queda de departamento de futebol e comissão técnica. Mas, neste contexto, eu descobri, nesse final de tarde, que o departamento de futebol, chefiado por Denis Abraão, Serginho Vasquez e o Diego Serri, não devem sair. Por que não devem sair? Porque o momento político do Grêmio acaba colocando os dois, o Denis Abraão principalmente, como o presidente, possível candidato a presidente da situação. Ou seja, representando o Romildo Bolzan Júnior. Isso já estava decidido, já estava concretizado e estava sendo planejado um anúncio. O dia de hoje foi para reflexão deste momento. O Roger, no treino de hoje, ele não fez o treino, ele ficou sentado conversando com o Diego Serri por um bom momento, por um bom tempo. Ele não deu praticamente o treino dos reservas, né? Naquela movimentação que ele sempre faz depois de jogos. Ele ficou nesse papo com o Diego Serri por quase que 1 hora, encerrou o treinamento e as coisas não ocorreram. Denis Abraão ficou no outro lado do campo, conversando com o Serginho Vasquez, né? Chegou um pouco mais tarde no treino, mas ele ficou fora dessa conversa do Roger com o Diego Serri. A partir daí, suspeitou que a partir das 6 horas as definições aconteceriam. E elas não aconteceram. Foram outros momentos que ocorreram nessa reunião e que não concretizou nada a respeito de saída de treinador e de departamento de futebol. Mas sim a questão sobre os jogadores que estariam com problemas, e isso está deixando muito claro que o Grêmio estaria com problema de saúde física, que os jogadores não estão correndo, e isso dificulta um certo trabalho. Bom, aí eu fiz uma pergunta antes aqui para vocês, e quem está me acompanhando e está até aqui, comente aqui também. É culpa do Roger ou é o departamento de futebol que está dando essas condições para o técnico Roger trabalhar? Eu tenho a minha resposta e eu continuo falando e cobro que o departamento de futebol está interferindo nas decisões do técnico Roger Machado. Porque se a gente fizer uma comparação do técnico Roger quando ele surgiu no Grêmio em 2015, fazendo aquele time jogar, né, com toque de bola, com velocidade, com um trabalho muito parecido com o que está sendo feito hoje, lógico que as peças não são as mesmas, mas tu vai ter o reflexo do toque de bola, porque nenhum jogador ele não vai saber que a tomada de decisão dele é dominar e passar e sai para receber. Todo mundo sabe disso. E era assim que esse time jogava naquele período. Hoje, como que é feito esse jogo? Como que está sendo feito isso? O Roger está treinando? O Roger está fazendo isso? Tá, a gente sabe. A gente tem conversado com algumas pessoas do ambiente de vestiário e eles nos passam que tem todo o respaldo do técnico Roger. Algum jogador e outro não aceita o treinamento, não gosta do que ele faz, mas as coisas não funcionam, até por conta de que ele tem essa interferência. Ou seja, vocês acham exatamente que, eu volto a repetir, que Léo Fenga, Vini Paulista, Rubens, eles são piores do que o Janderson? O Janderson, no último jogo, ele até jogou bem enquanto estava em campo, sabe por quê? Porque ele correu.
Nem o Bitelo correu tanto quanto o Janderson correu naquele tempo. O Diego Souza não consegue dominar a bola. O Jeromel tem dificuldade na velocidade, já está apresentando essa dificuldade. O Edilson está fora de forma. O Lucas Leiva não entrou em forma ainda. E aí o Roger tem que colocar o Elkson para jogar. Isso dificulta o trabalho. Isso precisa ser colocado a limpo. E eles estão decidindo isso agora. E ficou tudo para sexta-feira. O que vocês acham? Para mim, não cai ninguém. E nem deveria trocar. No meu caso, o Roger ficaria, mas tinha que tirar o departamento de futebol. E o Romildo, pelo visto, não vai fazer isso.